Dia 27, os primeiros sintomas apareceram como uma gripe comum, mas agora eles escalam as paredes, mordem qualquer coisa viva e têm um fungo crescendo na cabeça. Não é um vírus, não é uma bactéria, é um fungo real, vivo e está evoluindo. O Cordyceps, aquele mesmo do jogo The Last of Us, já existe e ele faz muito mais do que você imagina. Mas o que pouca gente sabe é que ele está mais próximo dos humanos do que gostaríamos. Parece ficção científica, né? Ou melhor, parece The Last of Us. Mas não é. Isso existe. Agora mesmo, enquanto você assiste esse vídeo, milhares de formigas estão sendo controladas por esse parasita como se fossem zumbis programados para se autodestruir. O nome dele é Cordyceps. E o que ele faz com os insetos é simplesmente assustador. Mas o mais bizarro é que alguns cientistas já estudam a possibilidade desse comportamento ser adaptado para mamíferos. Sim, humanos. Hoje você vai conhecer essa criatura real e entender por que a natureza pode ser mais sombria do que qualquer série de apocalipse. E olha, se você curte descobrir verdades que parecem mentira, se inscreve no canal e deixa o like. Aqui você não só se distrai, você sai impactado, com a mente fervendo de perguntas. Agora, vamos ao que realmente importa. O que diabos é o Cordyceps? O Cordyceps não é um fungo comum. Ele não cresce em árvores nem em paredes úmidas. Ele cresce dentro de corpos vivos. Estamos falando de um gênero com mais de 600 espécies, encontrado principalmente em florestas tropicais da Ásia e da América do Sul. Mas o que realmente o torna único é o modo como ele sobrevive, infectando, controlando e matando insetos, especialmente formigas. Funciona assim: o fungo libera esporos microscópicos no ar. Quando um inseto respira ou encosta nesses esporos, pronto. É como se uma chave fosse girada dentro do corpo dele. O Cordyceps se instala por dentro, invade os músculos e o sistema nervoso e começa a tomar o controle. O inseto ainda parece vivo, mas não é mais ele quem manda. O fungo começa a guiar seus movimentos como um ventríloquo invisível, levando a vítima a um local específico, geralmente um lugar alto e úmido, ideal para que o ciclo continue. E quando o inseto morre, o horror começa de verdade, porque é nesse momento que o Cordyceps brota para fora do corpo, como uma planta sinistra que nasceu da morte. Mas o mais assustador ainda está por vir. Imagine uma formiga caminhando tranquilamente pela floresta. Em um instante, ela passa por uma folha contaminada com esporos invisíveis. Ela não percebe, mas, naquele momento, algo já começou a crescer dentro dela. Os esporos do Cordyceps penetram seu corpo e começam a se espalhar rapidamente. Primeiro pelos músculos, depois pelos tecidos. E então, algo ainda mais perturbador acontece. O fungo invade o cérebro e interfere nos impulsos nervosos. A formiga ainda está viva. Ela anda, se move, tenta resistir, mas já não tem mais controle. Ela foi hackeada. O Cordyceps obriga a formiga a se afastar da colônia e escalar uma planta. É como se ela estivesse possuída em transe. Ela para, se prende à folha com as mandíbulas e espera a morte. Quando ela morre, o corpo se torna solo fértil. Do crânio da formiga cresce um caule, um apêndice nojento e longo que se projeta para fora como um chifre alienígena. Esse caule libera novos esporos no ar, infectando outras vítimas. E o ciclo recomeça. Isso não é ficção científica, não é roteiro de Hollywood.
É um mecanismo real da natureza que já acontece há milhares de anos. E o mais bizarro, esse fungo está evoluindo. E alguns pesquisadores acreditam que ele pode romper barreiras entre espécies, inclusive a barreira entre insetos e humanos. Quando os criadores de The Last of Us procuravam um vilão que fosse mais real do que zumbis genéricos, eles encontraram algo que já existia, o Cordyceps. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. E se esse fungo evoluísse a ponto de infectar humanos? Na série e no jogo, o Cordyceps sofre uma mutação por causa do aquecimento global. Com isso, ele supera a barreira entre espécies e começa a infectar pessoas. Mas o que choca é o realismo dos sintomas. Assim como nas formigas, os humanos perdem o controle. São guiados pelo fungo, que manipula o cérebro, altera o comportamento e transforma o corpo em um vetor de infecção. As vítimas atacam outras pessoas não por maldade, mas porque foram programadas para espalhar o fungo. Os cenários da série, cidades destruídas, pessoas deformadas, o silêncio tenso da infecção, tudo foi baseado no ciclo verdadeiro do Cordyceps, só que em escala humana. E é isso que torna tudo mais assustador. Não é só imaginação criativa, é uma extrapolação do que a natureza já faz. A diferença entre a ficção de The Last of Us e a realidade pode ser, literalmente, uma mutação, uma adaptação, um salto evolutivo. E se isso acontecer, a pergunta muda de "e se?" para "quando?" E é aí que entra a ciência, porque ela já está de olho nesse risco. A primeira coisa que os cientistas deixam claro é: o Cordyceps, do jeito que conhecemos hoje, não infecta humanos, mas isso não significa que estamos seguros. A biologia é feita de evolução, e o que era impossível ontem pode se tornar provável amanhã. Especialistas em micologia, o estudo dos fungos, vêm alertando que algumas espécies já demonstram capacidade de se adaptar a hospedeiros mais complexos, como ratos e até alguns tipos de morcegos. E há um fator que acelera esse processo: o aquecimento global. Com o aumento das temperaturas, os fungos precisam se ajustar para sobreviver em ambientes mais quentes. E o que é o corpo humano, senão um ambiente quente e cheio de nutrientes? Em 2022, uma pesquisa publicada na Fungal Biology mostrou que certos fungos vêm desenvolvendo tolerância ao calor corporal humano. Ou seja, o pré-requisito para nos infectar já está em andamento. Além disso, estudos em neurociência revelaram como micro-organismos podem interferir no comportamento de hospedeiros, como o parasita Toxoplasma gondii, que altera o medo de ratos para que sejam devorados por gatos. Ou seja, fungos e parasitas já estão aprendendo a manipular cérebros. Hoje, o Cordyceps só transforma insetos em zumbis. Mas a pergunta que a ciência ainda não consegue responder com 100% de certeza é: será que um dia ele vai nos transformar também? Você sabia que já encontraram espécies de Cordyceps que se especializam em diferentes tipos de insetos, como se fossem assassinos treinados para alvos específicos? Tem Cordyceps que só infecta aranhas. Outros só funcionam em grilos. Alguns precisam que o hospedeiro esteja em determinado estágio de vida, nem muito jovem, nem velho demais. É como se o fungo tivesse um nível de precisão cirúrgico. Mas a bizarrice não para por aí. Pesquisadores observaram que, em alguns casos, a formiga não morre imediatamente após subir e prender-se à folha. Ela fica consciente, presa, enquanto o fungo a consome por dentro aos poucos. É como ser enterrado vivo, dentro do próprio corpo. Mais um fato: já existem empresas farmacêuticas estudando o Cordyceps como base para medicamentos e suplementos. Isso porque, apesar de tudo,
Ele contém compostos com potencial energético e imunológico, e há séculos é usado na medicina tradicional chinesa. Mas o uso terapêutico do Cordyceps ainda é cercado de debates. Afinal, estamos falando de um ser que, em condições naturais, mata para se multiplicar. E, recentemente, cientistas encontraram variações genéticas do fungo em regiões antes intocadas, o que indica que ele está se adaptando e expandindo o território. A pergunta é: será que estamos diante de um novo estágio de evolução fúngica? Ou a natureza está só começando a brincar com a ideia? O Cordyceps nos mostra que a linha entre ficção e realidade pode ser muito tênue e que, às vezes, o terror mais assustador vem da própria natureza. Não estamos falando só de um fungo que infecta insetos. Estamos falando de um organismo que domina cérebros, controla comportamentos e pode, um dia, cruzar limites que jamais imaginamos. Esse conhecimento é um alerta para respeitarmos o poder da natureza, para ficarmos atentos às mudanças do nosso planeta e para entendermos que o mundo é muito mais misterioso e complexo do que nos ensinaram, mas também é um convite. Para você que gosta de desvendar mistérios e curiosidades, saiba que aqui no canal Primeiro Protagonista você vai encontrar muito mais. Histórias que desafiam a razão, fatos que provocam sua mente e perguntas que você nem sabia que precisava fazer. Se você quer estar sempre um passo à frente, se inscreve agora e ativa o sininho, porque o próximo vídeo pode ser o que vai transformar sua forma de enxergar o mundo. E claro, deixa aquele like se curtiu esse mergulho sombrio no universo do Cordyceps. Isso ajuda o canal a crescer e garante que mais pessoas descubram esses segredos. Até a próxima. E cuidado com o que você pisa na floresta.